pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre mais uma das obras de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, desta vez Campo Geral, do Guimarães Rosa, um texto relativamente curto, muito importante do Guimarães Rosa, que faz parte, atualmente é publicado como parte do livro Manuelzão e Miguelim, porque o protagonista do Campo Geral, como nós vamos ver, um dos personagens mais inesquecíveis criados pelo Guimarães Rosa, é justamente o Miguelim. É uma criança, um menino, protagonista de Campo Geral. Então, na verdade, você vai ler uma parte deste livro, você vai ler apenas a primeira história, a primeira novela, né? Ou seja, uma narrativa longa, uma narrativa de aproximadamente 100 páginas, e a outra, a segunda que integra esse livro, é uma história de amor, protagonizada pelo Manuelzão, mas que você não é obrigado a ler, embora também seja um texto muito interessante. Mas para falar do Campo Geral, para falar da história famosa, a história do Miguelim, primeiro é preciso que a gente entenda o seguinte: esse texto ele foi publicado originalmente em 1956 como parte de uma obra maior. Então o Campo Geral era uma das novelas, uma dessas narrativas, as quais o próprio Guimarães naquele momento chamou de poemas, e havia várias dessas narrativas de relativa extensão que faziam parte de um livro só, chamado Corpo de Baile, que saiu em 56, alguns meses antes do Guimarães publicar sua obra-prima, no mesmo ano, de 56, que é o Grande Sertão Veredas. E com o passar do tempo, esse Corpo de Baile, que era de fato muito extenso, foi sendo dividido em algumas obras. Então, por exemplo, duas dessas narrativas foram parar aqui, e as outras foram sendo também fragmentadas em livros menores. Então, hoje em dia, se você quiser ler todo o Corpo de Baile, você vai ter que ler pelo menos aí uns 3 livros diferentes, porque essas narrativas se dissiparam aí para não ficar um livro muito grande, né? Então, o Campo Geral é a primeira das narrativas do Corpo de Baile, que é a que você tem que ler. Mas antes de eu analisar esse texto, de eu comentar alguns aspectos importantes para análise e para interpretação dessa obra, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre o Guimarães Rosa, né? Porque não é um autor fácil. Quem já tentou se enveredar por esse universo do Guimarães Rosa sabe que ele apresenta no início uma série de dificuldades. Às vezes, nós como leitores temos a impressão que para ler Guimarães Rosa, primeiro é preciso fazer um curso de Guimarães Rosa. Ou melhor, primeiro é preciso aprender a língua dele, porque os textos não são escritos em português. Ou são escritos no português do Guimarães Rosa, que é alguma outra coisa, né? Tá em algum outro lugar, nem sempre muito acessível para nós. Então, neste primeiro vídeo, nessa primeira parte, eu vou tentar explicar um pouco o que é a linguagem do Guimarães Rosa, o que é a proposta artística e literária desse escritor, e vou tentar situá-lo na literatura brasileira, onde ele ocupa um papel, um lugar, né, um território bastante singular. O que é muito importante se a gente pensa na FUVEST. Afinal, a FUVEST adora elaborar questões comparando obras, comparando épocas, então é importante que a gente tenha também a noção exata de como esse autor e essa obra se situam num plano maior da nossa literatura, da nossa história literária. Bem, a linguagem do Guimarães é uma linguagem difícil, é uma linguagem que encanta pela sua beleza, e a impressão que nós temos é que o Guimarães Rosa escreve com uma linguagem em estado nascente. Parece que é a linguagem que acabou de surgir, né? Tamanho o seu frescor, tamanha a sua novidade, tamanha a sua originalidade. É como se ele usasse, e ele mesmo vai dizer isso, a palavra em estado gasoso. Ou seja, ele pega uma palavra que está solta, né? São partículas que ele consegue trabalhar de forma absolutamente livre, num esforço, como eu vou tentar mostrar para você aqui, de renomeação do mundo. É como se ele fosse uma espécie de um novo criador de nomes, né? Que renomeia usando uma linguagem bastante própria. E que linguagem é essa? E mais do que isso, de onde veio? Né? Quer dizer, surgiu do nada na cabeça do Guimarães? Claro que não. É uma invenção pura e simples, ele inventa palavras sem critério, muito menos. Na verdade, a língua do Guimarães Rosa, que está nos seus livros, desde o primeiro, Sagarana, até os últimos contos dos anos 60, ela é uma língua produto de uma longa trajetória do Guimarães, e talvez a gente pudesse achar o ponto inicial desse interesse, né, pela criação de uma língua diferente na sua infância, em Cordisburgo, lá em Minas Gerais, onde o Guimarães Rosa nasceu e onde ele passou os 10 primeiros anos da sua vida. O seu pai
que era o seu Flordoardo Pinto Rosa, conhecido carinhosamente simplesmente como Seu Flô. O Seu Flô tinha uma venda, um mercadinho, um armazém, no centro de Cordisburgo, em frente à estação de trem. E esse é um detalhe importante, porque os vaqueiros vinham do sertão transportando gado para vender, né, para vender a carne e o couro lá na cidade. Então eles pegavam o trem, traziam a sua carga e desembarcavam na estação de Cordisburgo e ali vendiam. Só que antes de voltar para o sertão, antes de pegar o trem para volta, eles paravam, né, esses vaqueiros paravam na loja, no armazém do Seu Flô. E ali eles entravam para tomar um café, para tomar uma cachaça, para comprar coisas que eles não encontravam lá no sertão, por exemplo, pano, determinado tipo de tecido, né? Eles compravam suas provisões e levavam, porque eles, né, demorariam muitos meses para poder voltar ali para Cordisburgo. E o Guimarães, ainda menino, ou Joãozinho, né, como ele era chamado, João Guimarães Rosa, o Joãozinho era testemunha disso. Ele ouvia os sertanejos conversando, isso porque, óbvio, eles traziam na bagagem histórias para contar, causos, anedotas, né, histórias meio macabras, meio fantasiosas, que eles partilhavam ali, naquele armazém. Então era um lugar de sociabilidade, era um lugar de narrativas, e era um lugar em que o Guimarães foi afinando o seu ouvido para esse falar sertanejo, para o jeito como o sertanejo se expressa, para o jeito como ele pensa, para o jeito como ele sente. Então o Guimarães não é um sertanejo, ele não viveu no meio do sertão, embora ele conheça profundamente essa realidade. Mas foi ali, primeiro na venda do pai, que ele foi ouvindo a musicalidade e a poesia da fala dessas pessoas tão simples, né? Mas ao mesmo tempo com palavras e histórias tão encantadoras. Depois o Guimarães foi fazer os seus estudos, seguiu os seus estudos, ele se formou médico, embora depois ele desista da medicina, ele se frustra, né, com os limites da atuação de um médico, e ele vai para a carreira diplomática. Ele vai para o Rio de Janeiro, presta um concurso no Itamaraty e depois vai se tornar embaixador, vai trabalhar na Alemanha, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, etc. Vai ter uma carreira diplomática. E ele estudava muitas línguas, o que era útil para ele profissionalmente, claro, né? Um diplomata tem que saber se expressar em muitas línguas, tem que ser alguém do mundo, né? Um sujeito cosmopolita. Mas ele se excedeu, né? Ele foi um pouco além, porque hoje se acredita, pelos depoimentos e entrevistas do Rosa, que ele conhecesse, assim, algumas línguas ele falava mais, outras ele falava menos, algumas ele só lia, conhecia mais a gramática, mas entre as línguas que ele conheceu e estudou, nós teríamos aproximadamente 19 línguas diferentes, incluindo línguas menos comuns, como o sânscrito, russo, grego e por aí vai, né? Então ele tem esse vasto conhecimento de línguas estrangeiras e do próprio português e das línguas antigas, um vasto conhecimento literário, né, uma cultura literária impressionante, e ele vai juntar tudo isso, que digamos assim, está no universo do hiperletrado Guimarães Rosa, ele vai plasmar isso com o universo iletrado, né, com o universo da cultura oral sertaneja. E é esse encontro do iletrado com o hiperletrado, do oral com o literário, né, do sertanejo com o universal, que vai fazer da literatura do Guimarães Rosa algo absolutamente inédito e original no campo da nossa literatura, né? Então é nessa fusão de experiências e vivências do Guimarães, do iletrado e do hiperletrado, que nós vamos ter uma língua literária, né? A língua do campo geral, a língua dos livros do Guimarães, em que nós encontramos muitos termos regionais, são abundantes, né? Nome de planta, nome de bicho, interjeições, onomatopeias, expressões coloquiais, etc., expressões idiomáticas do universo sertanejo. Nós teremos muitos arcaísmos, isso é uma coisa que o Guimarães gostava muito de explorar, ou seja, pegar termos, vocábulos ou construções frasais arcaicas do português antigo, que usava-se lá no século XIII, no século XIV, e que depois foram abandonados. Então, quando a gente lê certas expressões ou certos termos, a gente reconhece aquilo. Tem um sabor de português, né? Soa a língua portuguesa, mas é muito antigo. Digamos assim, que está no nosso DNA. Né? A gente reconhece, mas reconhece com uma certa estranheza. O Guimarães adora explorar esses termos arcaicos. Muitos estrangeirismos, né? Muitos empréstimos do italiano, do francês, do alemão, do sânscrito. Às vezes ele pega um prefixo
de uma outra língua, junta com uma raiz grega, uma raiz do português, criando palavra nova, já vou te dar um exemplo, e neologismos, né? Em cima desse vasto conhecimento linguístico, ele opera na criação de novas palavras. Por exemplo, tem um trecho de um livro dele em que ele vai descrever o vento, né, o sopro do vento, e ele diz assim, o vento uivava, né? Então não é que o vento uiva, mas ele uiva emitindo vários sons ao mesmo tempo, som de A, de E, de U. Então ele cria o verbo A, E, I, O, uivar. E outros muitos exemplos que eu posso te dar aqui. Por exemplo, há uma novela do Guimarães Rosa, que também faz parte do Corpo de Baile, ou seja, daquela reunião lá em que saiu o Miguelin, chamada Cara de Bronze. E lá no Cara de Bronze tem um personagem cujo nome, dado pelo Guimarães Rosa, é Moimeixego. Personagem Moimeixego. E, acreditem ou não, Guimarães Rosa é traduzido para outras línguas. Parece impossível, porque ele é intraduzível, né? Ele tenta justamente buscar o indizível, o intraduzível. Mas há pessoas muito heróicas que tentam passar Guimarães Rosa para outras línguas e conseguem. E há um tradutor do Guimarães Rosa que traduziu as suas obras para o alemão, que é o Meyer Clason, que trocava muitas cartas com Guimarães. Essas cartas, inclusive, foram publicadas, nas quais ele tirava dúvidas, tipo, ó, o que significa isso? Eu não sei, como traduzir, me explica de onde veio essa palavra, né? Então há uma correspondência entre eles. E numa das cartas, o Meyer Clason pergunta de onde diabos veio esse nome Moimeixego. Tem um significado, não é? Sei lá, não entendo como traduzir. E o Guimarães Rosa então explica, com a sua, né, com muita facilidade, que Moimeixego é a junção de 4 palavras diferentes. Moi, que em francês significa me, né, mim, é um pronome de primeira pessoa, me, né, do inglês, primeira pessoa também, ich, que é eu em alemão, e ego, que é eu em latim. Então, moi, me, ich, ego, 4 pronomes de 4 línguas diferentes para se referir à primeira pessoa, unidas geram Moimeixego. Agora, o que é curioso aqui? A palavra resultante, ela parece da nossa língua, ela não parece estrangeira, né? Tem, sei lá, tem muita coisa estranha no português que a gente não conhece. De repente aquela palavra já foi dicionarizada ou já apareceu em algum texto antigo, não sei. Tem algo de português ali, Moimeixego. Mas na verdade são 4 palavras diferentes, de 4 línguas diferentes do português, né? Então é por aí que vai a experiência do Guimarães Rosa. Ele tem uma bagagem linguística impressionante e ele brinca com aquilo de forma lúdica, poética, absolutamente livre. Como, por exemplo, nesse último texto que eu quero mostrar, que é o Recado do Morro, um texto do Guimarães Rosa, em que logo no início o narrador vai descrever a paisagem. E é uma paisagem bem mineira, bem montanhosa, né? Muita serra, morro, pedra. E ele vai falar da existência de alguns rios que são rios porosos, ou seja, eles têm um curso a céu aberto e de repente eles encontram um morro. E aí eles vão ter que começar a correr subterraneamente e eles voltam a aparecer lá na frente. Então são rios que têm cursos ao ar livre e subterrâneos, meio que seguindo aquele relevo todo recortado. Só que para falar desses rios porosos que de repente mergulham na terra e surgem só lá na frente, olha como o narrador do Rosa descreve essa situação. E olha como ele explora as palavras para nos dar essa impressão dos rios cortando as montanhas. Ele diz assim, ó: fim do campo, nas sarjetas entre montanhas, entre montanhas, das bacias, um ribeirão de repente vem, desenrodilhado, ou fiume de um riachinho, e dá com o emparedamento. Então, cava um buraco e por ele se soverte, desaparecendo num emboque que alguns ainda têm pelo nome gentil de Anhanhonhacanhuva. Olha que maravilha. Quer dizer, alguns ainda chamam aquilo pelo nome que os índios davam, mas esse é um nome criado pelo Guimarães Rosa. Anhanhonhacanhuva. Quer dizer, essa ideia do rio que penetra a terra, que penetra o morro. Veja como ele constrói isso
com repetição do A, né, que é uma vogal aberta, uma vogal líquida, só que ele junta com o nhan, 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 que é alguma coisa mais nasal, mais fechada, que remete a algo de montanhoso, né? Então esse rio esse líquido que vai desviando do morro, entra no morro, sai e tal, é o anhanhonhacanhuva. Parece que é como se a sonoridade da palavra, por mais estranha e bizarra que seja, tente reproduzir algo do sentido, né? É como se o significante, a imagem sonora, tivesse que repercutir o próprio significado do rio anhanhonhacanhuva. E ao mesmo tempo ele fala aqui, né, que o rio vem desenrodilhado, e ele então cava um buraco e ele desaparece no emboque. E ele fala que pode ser tanto um ribeirão quanto um fiume de um riachinho. Fiume, em italiano, é rio. Então ele pega uma palavra do italiano, que significa rio, põe aqui para falar de um riachinho e é fiume, e ao mesmo tempo dá um nome absolutamente original, que é anhanhonhacanhuva, mas que ao mesmo tempo faz todo sentido, né? Porque a sua sonoridade remete exatamente àquilo que ele quer dizer. Então é por aí que a gente tem que entender o Guimarães Rosa. Agora vocês podem imaginar o que foi a estreia do Guimarães, né? Quando ele surge, trazendo todas essas novidades de linguagem, dentro de um contexto em que a nossa literatura, né, estava ainda muito envolvida com a tradição do regionalismo. Né? Então, num primeiro momento, a tendência dos leitores e dos estudiosos foi enquadrar o Guimarães, foi colocá-lo na prateleira regionalista. Aliás, vamos pensar um pouquinho no regionalismo, porque ele é muito importante para a literatura brasileira, ele é uma das vertentes mais ricas e mais frutíferas de toda a nossa literatura. Tanto é que o regionalismo surge lá no romantismo, né? Lá no século XIX ainda, quando a nossa literatura, já num país independente, né? Na primeira metade do século XIX, quando a nossa literatura busca signos de nacionalidade, né, busca criar símbolos nacionais, explorar o Brasil, explorar a cultura brasileira, explorar o índio, por exemplo, há um grupo de escritores que vai buscar justamente o interior do Brasil, o sertão, dentro de uma literatura que era chamada naquele momento de sertanista ou regionalista. É o caso do José de Alencar, que tem muitos livros regionalistas, Franklin Távora, Visconde de Toné, Bernardo Guimarães, que eram autores românticos que tentavam buscar esse Brasil mais interiorano. Só que buscando muito mais a idealização do sertanejo, a exploração de tudo aquilo que era exótico, pitoresco, né? Sem uma preocupação de representar aqueles tipos humanos do interior do Brasil, do sertão profundo, com nenhum traço de realismo, né? Nenhum traço de verossimilhança. Era muito mais idealizado e pitoresco. Depois, no final do século XIX, nós teremos uma segunda onda, um segundo regionalismo. Então aquele primeiro seria o regionalismo romântico e agora, no fim do século XIX, um regionalismo naturalista. Ou seja, naquele momento em que a literatura brasileira estava muito preocupada com o cientificismo, com o determinismo, com a explicação racional e lógica das questões humanas pelo prisma da biologia, esses autores, como Inglês de Souza, Domingos Olímpio, Oliveira Paiva, vão olhar para o sertão, vão olhar para o sertanejo, mas com um olhar muito determinista, frequentemente muito racista e, de certa forma, um tanto desapaixonado. Né? Quer dizer assim, é o olhar do cientista que tenta, com distanciamento, racionalismo, objetividade, olhar para as questões sociais, para as questões humanas, mas sempre por um prisma muito determinista. Né? Isso lá no final do século XIX. E depois nós teremos ainda alguns naturalistas tardios que vão seguir pelo regionalismo ainda no século XX, mas já no contexto do pré-modernismo, como Monteiro Lobato, e as suas narrativas sobre o interior de São Paulo, sobre a figura do caipira. Então ele localiza especialmente o interior de São Paulo, a decadência econômica dessa região, em grande parte, na visão do Lobato, culpa do caipira, do Jeca Tatu, preguiçoso e tal, né, indolente. Teremos o Euclides da Cunha, que é um grande herdeiro da tradição naturalista e que vai escrever Os Sertões, né, que é um livro sobre a Guerra de Canudos, em que ele olha para o sertanejo, no caso aqui da Bahia, né, o sertanejo desse lugar, como alguém que resiste, como alguém que é dotado de uma força enorme e que luta bravamente contra as forças republicanas que tentaram e conseguiram, afinal, arrasar com o Arraial de Canudos por ser considerado um arraial subversivo, monarquista, rebelde, embora o Euclides nos mostre que eram apenas homens pobres
despossuídos tentando sobreviver, né? Então o Euclides faz ali uma defesa do sertanejo bastante forte, bastante intensa, da resistência desse homem nos sertões. Só que esse regionalismo, ainda muito pautado por critérios de raça, por critérios biológicos e tal, ele vai dar lugar a um terceiro regionalismo, uma terceira onda regionalista que vai surgir na década de 1930, já num contexto do modernismo. Portanto, esse terceiro nós chamaríamos de regionalismo modernista, que é aquele momento em que surge o romance social nordestino, de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, de Jorge Amado, uma literatura engajada, fortemente politizada, de caráter realista e documental, quer mostrar a vida como ela é mesmo, né? E com uma tendência crítica, de denunciar e de mostrar que aquela realidade tinha que ser transformada, e muitos desses autores eram autores à esquerda, né? Eram autores que tinham uma visão de mundo reformista ou revolucionária e que então denunciavam a miséria, a seca, a opressão sertaneja, para justamente buscar por meio da literatura instrumentos de transformação dessa mesma realidade. Agora, o Guimarães, quando surge, né, ele não se enquadra, embora a sua literatura se passe no sertão, ele não se enquadra em nenhuma dessas categorias, ele está muito além. Ele, na verdade, opera uma certa superação do regionalismo, né? Ou como diz a professora Valnice Nogueira Galvão, uma das maiores estudiosas de Rosa no Brasil, o que o Guimarães nos traz é um regionalismo com introspecção, é um espiritualismo com roupas sertanejas. Ou seja, ele consegue fundir as questões propriamente regionais brasileiras, mas com questões universais e com questões humanas, existenciais, introspectivas. Então ele consegue fundir muitas tendências que estavam em curso na literatura brasileira antes do Guimarães surgir, e ele cria um regionalismo novo, um regionalismo que supera todos esses que havia até então. Na medida em que a gente tem que se perguntar, primeiramente, que sertão é esse do Guimarães Rosa? Ele fala tanto em sertão, né? Grande sertão, veredas, o sertão é o mundo. Mas que sertão? De que sertão o Guimarães está falando quando fala de sertão? Primeira coisa que você tem que saber: não é o sertão do Graciliano Ramos, por exemplo. Não é o sertão do Vidas Secas, né? Aquele sertão calcinado, seco, sem água, sem vida. Não é esse o sertão do Guimarães Rosa, porque o sertão do Guimarães Rosa é um sertão, incrivelmente, por incrível que pareça, é um sertão úmido. É um sertão em que há abundância de água, abundância de pastagens. Então, a presença da água é muito importante no Guimarães Rosa. A gente pode pensar, por exemplo, na importância do Rio São Francisco, né? Sempre ali como um cenário para os acontecimentos. O próprio livro Grande Sertão Veredas, que é a obra-prima do Rosa, já traz no título esse próprio dualismo, né? O Grande Sertão é um lugar presumivelmente seco, né? Sem água, sem chuva, é o deserto. Aliás, a própria palavra sertão vem de desertão, né? É o aumentativo de deserto, depois perdeu a primeira sílaba, desertão virou sertão. Então é o grande deserto, mas ao mesmo tempo ele tem veredas. E veredas, no sentido que o Guimarães Rosa atribui, são riachinhos, são pequenos cursos de água. Então, mesmo no Grande Sertão, ainda há, né, pequenos filetes de água correndo ali, há imagens de vitalidade, de água, né, de umidade nessas pequenas veredinhas do sertão. Então não é aquele sertão seco e avermelhado e horrível do Graciliano Ramos, é um sertão mais de abertura um pouco mais simbólica e mítica, né? Quer dizer, há um sertão geográfico no Guimarães Rosa. Ou seja, quando ele fala em sertão, ele está pensando em alguma coisa entre Minas, Goiás e Bahia, né? Esse coração do Brasil. Só que ao mesmo tempo que o sertão é, né, digamos assim, um pedaço do Brasil, regionalmente mais ou menos localizado, ele é um sertão também mítico. E ele é um sertão simbólico, porque para o Guimarães Rosa o sertão é um mundo. O Guimarães Rosa disse certa vez, Dostoiévski era um autor sertanejo. Goethe, né, aquele grande autor alemão do século XVIII, é um autor sertanejo. Ou seja, o sertão ele tem uma abertura transcendente. Ele vai além do aqui e do agora. Por isso que ele se conecta com o mundo ou com grandes escritores do passado de outras nacionalidades. Porque o sertão
no fundo, ele é um espaço para o Guimarães Rosa de experiências intensas. Ele é um espaço de experiências fortes, fundantes, de aprendizados, de lutas, de medos. Ou seja, o sertão é um lugar em que você vive demais, em que você vive experiências no limite. É o ser muito, é o ser tanto, é o ser. Então, o lugar em que as personagens são confrontadas com o medo, com o amor, com Deus, com o diabo, é ali que está o sertão. O sertão, diz o Guimarães, está em toda parte. E o sertão está dentro do homem. O sertão está dentro de nós. Né? Então, as suas personagens, elas vivem experiências transformadoras, é o caso do Miguelin, como nós vamos ver, mas nesse universo que é ao mesmo tempo simbólico, ao mesmo tempo geográfico, porque ele existe, e mítico, porque ele está aberto também ao mágico, ao religioso, ao espiritualizado. Né? E é nesse sertão mítico, simbólico e geográfico em que o Guimarães vai flagrar questões universais, questões humanas, dialogando com tradições literárias as mais diversas. Então a gente vai pegar o Grande Sertão Veredas e nós teremos ali o tema do pacto com o diabo, que está lá na tradição alemã, por exemplo, o pacto fáustico, né, a história do Fausto, que vem lá da tradição alemã medieval, e o Guimarães instala no sertão brasileiro. Olha a fusão, né, do universal, do que é, enfim, tradicional, que vem de outra cultura, mas situada nesse sertão brasileiro. O tema da donzela guerreira, né, que está lá, da mulher que se traveste de homem para lutar, está nas novelas de cavalaria da Idade Média. E está no Grande Sertão Veredas, no sertão brasileiro, ou mesmo no Grande Sertão, o tempo inteiro, o nosso protagonista, que é o Reobaldo, ele se indaga sobre o bem, sobre o mal, se Deus existe, se o diabo existe, ou se o diabo é que está dentro do homem, o mal está fora ou está dentro de mim. São questões de fundo universal, existencial, né? Mas colocadas num ambiente que é delimitado, mas que é transcendente. É o lugar das vivências, é o lugar do ser em excesso. E é nesse ser em excesso que o Guimarães consegue nos mostrar todos os limites e todos os desvãos da própria experiência humana em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer dimensão. Então é nesse sertão rosiano que a gente vai encontrar o Miguelin, o pequeno Miguel, protagonista do Campo Geral, que vai ficar para a segunda parte. Então eu te espero no próximo vídeo para a gente ver como é que tudo isso, como é que toda essa complexidade do Rosa aparece nesse texto. Então a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau!